Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns a vocês. Em pleno carnaval, frequentando, marcando a presença em uma palestra, uma reunião pública. Mesmo João Pessoa não sendo uma cidade carnavalesca, ainda assim, durante esse período onde muitos aproveitam para um descanso, um passeio, uma viagem, e ainda assim um público considerável em uma palestra pública no carnaval, então vocês merecem, sim, os parabéns. Os parabéns porque na palestra pública nós buscamos conhecimento, amparo, orientação sobre os nossos tratamentos e o conhecimento que liberta mentes. É justamente esse conhecimento sobre a espiritualidade amiga que é tão focada durante o período do carnaval que vamos conversar hoje. Na verdade, vamos relembrar. Relembrar porque durante a semana e as semanas anteriores houveram dentro do meio espírita muitas mensagens sobre o carnaval. Tanto nos grupos de WhatsApp, nas conversas, todas as formas de mídias digitais, redes sociais, o que é muito bom. Porque existe essa preocupação da espiritualidade durante esse período. E por que dessa preocupação? O que é tão grave nesse período que existe uma movimentação desse aspecto, dessa amplitude? Por que falanges de trabalhadores da espiritualidade se prontificam, inclusive, a montar prontos socorros espirituais próximo às zonas, os focos maiores carnavalescos? Por que dessa necessidade? E o nosso descuido durante esse período? O que ele pode acarretar? Nós já sabemos, em grande parte, dessas respostas. Nós vamos apenas reforçá-las na nossa palestra de hoje. Nas antigas festas de carnaval, as famílias participavam dos bailes e clubes, das festas de rua, onde a busca dos alcoólicos não era o objetivo, onde as fantasias tinham finalidade de criatividade, de beleza, e não do erotismo e exposição do corpo, como vemos muito hoje em dia. O carnaval atual muitas vezes resulta em retroceder ao primitivismo, extravasando o sensualismo, as paixões, as drogas, os exageros de todos os tipos, e ainda onde indivíduos desequilibrados de todas as ordens se misturam às multidões passando despercebidos. E continuando essa reflexão, vamos entender um pouco mais da origem das palavras que resultaram no carnaval de hoje em dia, onde muitos de nós já estudamos e já temos conhecimento. Em suas origens, confirmam suas características. Muito da palestra de hoje ela está embasada nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Foi justamente um dos materiais mais divulgados nessas últimas semanas. E que bom que ele foi divulgado, porque ele é impactante, mas ele é extremamente esclarecedor. E Manuel, inclusive em conversa com o próprio Bezerra de Menezes, em um dos capítulos, ele cita as origens. E ele lembra que na Bacanália da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Dentro dessas homenagens existia Baco, deus romano do vinho, e Dionísio, deus grego da vinha e do vinho. Anteriormente, os trácios entregavam-se aos prazeres coletivos, como quase todos os povos antigos daquela época. Sempre o carnaval foi uma festa direcionada ao carnal. Mais tarde, essas festas apresentavam-se em Roma como Saturnália, quando se imolava uma vítima humana ardentemente escolhida no seu infeliz caráter pagão. Essa festa romana, que tinha como finalidade honrar a Saturno, ela tinha como predominância os excessos e as orgias.
Já na Idade Média, aceitava-se a tese de que uma vez por ano era lícito enlouquecer. E nós ouvimos muito isso também nos materiais espíritas que foram divulgados durante esses dias. E se buscava uma justificativa. No meios psicológicos, existia-se o álibi de que valeria a pena enlouquecer para extravasar todo o estresse, todas as angústias, todas as ansiedades do ano. E o que tomou o corpo do carnaval que nós conhecemos. Depois, posteriormente, ele passou a ter 3 ou mais dias de loucura através da denominação do Tríduo Monesco, em homenagem ao Rei da Alegria, resultando no carnaval dos nossos dias. E Bezerra, em conversa com Manuel Filomeno de Miranda, ele faz uma colocação bastante interessante sobre a inspiração das fantasias carnavalescas, que tanto vemos, tanto achamos interessantes. Ele lembra que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. E não é difícil entender isso. Podemos fazer um comparativo com filmes, por exemplo. Quantos filmes nós temos à disposição que retratam regiões semelhantes às descrições do umbral, que nós temos centenas de filmes com essas características. Agora, quantos filmes nós vemos características celestiais, de mundos mais elevados, de vibrações mais sutis? Não é à toa, é por afinidade. Onde o homem mais visita e onde está o coração do homem, ele sempre vai estar lá. Querendo admitir ou não, nós, principalmente durante o sono, em momento de desdobramento, procuramos as vibrações que são afins. E querendo admitir ou não, muitas vezes nós vamos para regiões inferiores. Guardamos resquícios do que nós estamos vendo e trazemos de uma maneira ou de outra para o nosso dia a dia. Nos dias de carnaval, se nutre uma psicosfera densa, perigosa para os imprevidentes, onde o indivíduo muitas vezes retira a sua máscara utilizada o ano inteiro e assume suas verdadeiras características, ocorrendo uma simbiose com entidades vulgares, resultando em vampirismo, no aumento de casos de obsessões e muitas vezes obsessões complexas e até abortos. É comum as pessoas envolvidas entrarem em um estado de euforia e se tornarem receptivas à influência desses espíritos, ansiando por manter as sensações do carnaval, mesmo quando este acaba, e desta forma mantendo a conexão com esses espíritos, que acabam induzindo as suas vítimas à angústia e até mesmo ao desespero pela falta das sensações que ali obtiveram, podendo ainda ocorrer fixação das ideias do espírito adversário, explorando as energias das suas vítimas por longo período. E podemos citar, na questão sobre o vampirismo, a mais comum de todas as obsessões, em um dos livros das obras de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 4, fala exatamente do vampirismo. Aqui na sala hoje nós temos estudantes do grupo de André Luiz, eles conhecem bem esse capítulo. Em determinada reunião mediúnica, existiam pessoas que estavam se dispondo a se tornarem médiuns. Dentre eles, existiam 3 pessoas, um jovem, um senhor e uma senhora. Os 2 homens candidatos à psicografia,
E a senhora, a psicofonia. Antes de começar a reunião, André Luiz, acompanhado do seu instrutor Alexandre, observavam tudo o que ocorria espiritualmente naquele centro espírita. E Alexandre, seu instrutor, disponibilizando alguns recursos magnéticos para André, para que ele pudesse visualizar mais detalhadamente tudo o que ali ocorria para fins de aprendizado. E André percebe que em um dos homens ele exalava vapores alcoólicos. E André começou a prestar atenção nos seus órgãos, rins, pâncreas, o próprio estômago, e ele percebeu uma grande quantidade de álcool e os seus órgãos todos afetados por esse consumo contínuo do álcool. Já no jovem, ele percebia na sua região sexual os órgãos sexuais e a bexiga comprometidos em vibrações mais espessas, tomado por algumas placas escuras. E na senhora, ele percebia em seu aparelho digestivo dilatado características que mostravam o excesso alimentício. Ela tinha distúrbio alimentar. E esses 3 candidatos reclamavam que estavam ali há meses e não conseguiam desenvolver as suas mediunidades, não ultrapassando apenas as sensações. E Alexandre explicava para André o motivo. Eles queriam ser, mas não se dispunham às características necessárias para se desenvolver a mediunidade que eles tanto procuravam. E que, como é comum, onde existe um distúrbio, existe, muitas vezes, uma vampirização. E as entidades que vampirizavam esses 3 candidatos estavam lá fora do centro. Obviamente, eles não conseguiram entrar. Isso só é permitido, muitas vezes, quando existe um caráter de doutrinação. E quando eles terminaram a reunião, desapontados porque nada aconteceu, sem entender o porquê, cada entidade foi se imantando a cada uma das suas vítimas. Se conectando em questão de minutos. Mesmo sem conseguirem exercer a mediunidade que tanto procuravam, ainda assim eles saíram com a faixa energética salutar. Mas quando eles saíram do centro, eles mantiveram seu fluxo de ideias cotidianos. A elevação moral limitada, mantendo seus vícios em pensamento, e as entidades se captaram novamente a eles. E a vampirização, como é que ela ocorre? Entidades em busca de determinadas sensações se fixam às suas vítimas e através dela as obtêm. Esse é o primeiro grau de vampirização. Mas existe um mais preocupante. Todos os órgãos lesionados pelos excessos, eles vão atingir sempre o perispírito. Esse perispírito doente, sucessivamente sendo maltratado, ele produz o que eles chamam de larvas astrais. E outro tipo de entidades, que também fazem a vampirização, se alimentam dessas larvas. Então imagine a situação. A senhora com larvas no seu aparelho digestivo, o senhor em seus rins, pâncreas e outros órgãos, e o jovem no seu aparelho sexual e bexiga, repleto desses seres que servem de alimento para a vampirização. É por isso que existe uma preocupação muito grande em relação à vampirização pela espiritualidade. E é interessante porque em muitas casas espíritas, quando termina o carnaval, a quantidade de consulentes que vão buscar passe e consulta espiritual para fazer o que eles chamam de limpeza.
Eu curti meu carnaval, brinquei, fiz tudo o que eu queria. Agora eu vou em um centro espírita e vou descarregar tudo. E não funciona assim. O que foi imantado não vai sair assim. É por isso que na espiritualidade tem uma preocupação muito grande com o carnaval. Durante um curto período, nós podemos comprometer toda uma existência. E equivocadamente achar que um passe, ou vários passes, ou uma consulta mediúnica vai resolver a situação. Não é assim que funciona. E vamos entender um pouquinho mais de que podemos fazer. Mas ainda nesse aspecto, Manuel Filomeno de Miranda, ele cita 8 características relacionadas às vibrações carnavalescas. Primeira, a população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior do que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uma grande quantidade de desenfreados atacava os transeuntes, os encarnados, transmitindo-lhes induções nefastas. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual. Essas são as imagens que Manuel Filomeno de Miranda descrevia durante uma festa carnavalesca. E ainda, nas fronteiras da loucura, existem mais algumas descrições sobre o que acontece durante esse período. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, em radiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas que ao mesmo tempo influenciava os seus mantenedores. Ou seja, não só os que estavam ali presentes, mas os que estavam acompanhando por qualquer motivo, que gostariam de estar lá e por qualquer motivo não puderam ir. Esses também se ligavam mentalmente. E o que era nocivo traz para eles também e se mantém um elo, uma alimentação recíproca, somente pela conexão mental. Podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornava difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. A simbiose era tão grande dessas entidades com os encarnados que se tinha dificuldade de entender aonde começava o encarnado e aonde terminava o desencarnado. De tão forte essa imantação que ocorria. E além de tudo isso, existe um risco maior ainda. Nós já percebemos o quão nocivas são as energias que existem nas festas carnavalescas. E tudo isso pode ser trazido aos nossos lares. Existe um risco maior ainda, trazer obsessores obtidos no carnaval aos lares. Esses espíritos, imantados às suas vítimas, sugerindo constantemente a busca dos prazeres e sensações, obtidos e as não obtidas, que se tornam mais intensos durante o sono.
arrastando suas vítimas para semelhantes festas carnavalescas em regiões inferiores, onde algumas vezes se encontram com pessoas conhecidas. Esses espíritos buscam outras vítimas do convívio do lar para exercer influência onde encontrar sintonia. Temos dois aspectos. O aspecto daquela pessoa que está no meio daquele magnetismo. Já houve a imantação de um ou vários obsessores e é levado para casa, onde esse começa a atuar em sua primeira vítima mais intensamente durante o sono e começa a buscar também brechas nos demais moradores. Existe outro caso, aquela pessoa que tem um padrão de energia mais equilibrado, não ocorreu a imantação, mas ainda assim está sendo acompanhado. Ele também vai adentrar neste lar e vai procurar uma vítima de maior lacuna e vai ocorrer a sua imantação. E às vezes com mais de um morador da casa. Até agora nós citamos várias características preocupantes sobre o carnaval. Mas existem características positivas. Não é só ruim. Vocês lembram dos 3 candidatos à mediunidade no começo da nossa palestra? O jovem que tinha desvio das atividades excessivas sexuais, ele é casado. E ainda assim, ele procura fora do seu relacionamento as suas aventuras, que resultaram em um processo de vampirismo e, consequentemente, obsessão. E quando eles saem do centro e ele vai se dirigir para a sua residência, Alexandre convida André para acompanhá-lo. Assim que ele sai do centro, 2 entidades se abraçam com ele e o acompanham. As entidades que o vampirizavam. E André vai curioso acompanhando. Quando ele se aproxima da sua residência, André percebe que as entidades começam a se agitar. Elas começam a ficar incomodadas. E quando ele adentra a sua casa, as entidades não conseguem entrar. Naquela casa, a sua esposa, uma cristã praticante. Quando nós falamos cristão praticante, ele independe de religião. Uma pessoa de boa conduta moral, que entendia a potencialidade da oração, que resultou em sua casa faixas vibratórias que impediam que esse tipo de entidade entrasse. Ele entra na casa, encontra sua esposa dormindo e se prepara logo para dormir. E André e Alexandre, quando se aproximam da porta desta residência, a esposa, em espírito, os recebe e os convida a entrar. Respeitosamente, eles adentram, conversam rapidamente e ela pede licença, pois vai cumprir as suas obrigações matrimoniais, segundo ela descreve. E ela, em espírito, senta ao lado do esposo que está dormindo e ora a Deus por ele. Imagine um fluxo de amparo, um fluxo de energia que ele recebe neste momento. Isso é o poder da oração. A oração sincera de coração é o maior link que nós temos com a espiritualidade maior e, consequentemente, a nossa maior proteção. Mas dentro ainda de Fronteira da Loucura, temos o exemplo do próprio Bezerra de Menezes. Durante esse período, em um dos seus prontos socorros, dentro dos meios carnavalescos, eles ficam atentos também às orações que ocorrem, para que a equipe possa atender as pessoas
que requerem o amparo da espiritualidade amiga. Em determinado momento, eles percebem uma oração específica, com alto padrão de energia, que é resultante de um alto padrão de conduta moral. E Bezerra de Menezes informa Manuel Filomeno de Miranda que se trata de um cristão praticante ali. E aquela oração tem tanto poder porque ela é uma oração intercessória de uma mãe para sua filha. Nós sabemos que é a oração mais poderosa que existe. E a equipe se dirige para o local. E a mãe, em sua oração, ela pede a Deus o amparo, a sua filha necessitada urgentemente de auxílio. Ela entende que tudo está nos desígnios de Deus, na sua própria oração ela confirma isso. Mas ainda assim, ela entendendo os desígnios, ela pede essa intervenção a favor da sua filhinha. E ao fim da oração, ela se dirige a Bezerra de Menezes, pedindo a ele como espírito, como pai e como médico, já que a situação era de saúde mental da sua filha, que intercedesse por sua filha. E Manuel percebe, neste momento, um trabalhador específico se aproxima daquela mãe que de joelhos está orando à beira de sua cama. Então, neste momento, o próprio Bezerra de Menezes mentalmente se dirige para essa mãezinha e diz: confia e espera. Agora, deita-te e repousa. O magnânimo pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te. E essa senhora deita na sua cama e inicia o processo do sono. E Bezerra continua falando, agora diretamente com seu espírito. O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios divinos. A oração, a seu turno, é a taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza com propriedade e elevação. Partamos, nesse momento, ele convoca a equipe que está o acompanhando. Antes que a alva levante o véu das sombras que cobre a cidade e visitemos a paciente. Nesse momento, ele se refere às festas carnavalescas que estão prestes a iniciar e eles partem em direção ao hospital onde a filhinha dessa senhora está internada. Isso se chama oração intercessória. É esse tipo de energia, de postura, que nos protege do que ocorre no carnaval. E mais, é uma oportunidade que nós temos de contribuir também com a espiritualidade amiga. Quantas vezes no centro a gente tem vontade de ajudar em alguma coisa? Em algum projeto? Nem que seja para encher o copinho d'água, para água fluidificada. Além disso, nós podemos auxiliar todas as noites através das nossas orações sinceras. Existe mais uma característica que vale também a nossa atenção. O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Quando vai desligar, o telespectador nem sempre se liberta da película de cujo conteúdo emocional participou, ou das últimas notícias que recebeu, como é natural. Agita-se durante o processo do sono,
detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas com sérios distúrbios para o equilíbrio e a paz pessoal. E é isso que ocorre muitas vezes. Nós falamos do carnaval quando nós estamos presentes, nós falamos do carnaval quando estamos no nosso lar e algum participante traz essas vibrações, e podemos ainda captá-las através da televisão, trazendo para os nossos lares vibrações densas que não são salutares. E é difícil e quase impossível levantar bloqueios de segurança mentais, por assim dizer, quando a gente já viu determinada situação. E tudo, como sempre, é uma escolha. E eu posso dividir com vocês uma atitude que em nossa família foi muito positiva. Já faz há mais de 10 anos que nós não assistimos nenhum tipo de novela. Nada contra novelas. Apenas existem alguns conteúdos que realmente não edificam em nada. E até hoje, as programações dos telejornais, nós não assistimos mais também nada ao vivo. O que nós fazemos hoje? Vamos na internet, verificamos o título que nos interessa e aí sim, vamos pesquisar, vamos saber daquela notícia. Mas eu escolho o que eu quero trazer para o meu lar. E se tornou um hábito comum. Toda a nossa família hoje age dessa maneira. Nós não deixamos de ficar informados de nada e trouxemos mais uma característica que auxilia a harmonia do nosso lar. Sempre amparado pelo Evangelho no lar. Então, é nossa escolha a todo momento. Só que toda escolha sempre resulta em algum tipo de renúncia. Se o indivíduo está disposto a pagar por essa escolha, então ele vai ter o resultado que procura. E foi perguntado a Divaldo como se proteger então nesta época, em uma das suas últimas entrevistas. Utilizando os dias de carnaval para recreação, estudo, meditação, convivência familiar, repouso, enfim, para o que edifica. E ao mesmo tempo, através da oração, se auxilia a criação de barreiras vibratórias, combatendo as energias densas que são produzidas nesse período e se mantém por sucessivos dias. É também oportunidade onde os pais, entendendo que os filhos ainda não são autossuficientes para optarem a participarem desse tipo de festa, mesmo que todos os seus colegas participem, os pais, como educadores, podem colocar limites. E, se seus filhos desejarem participar do carnaval, que seja em bailes e clubes como família. E seguindo a descrição sobre uma das atividades de Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda descreve que nesse período, espíritos da envergadura de Bezerra estruturam pontos-socorros específicos, visando através das equipes espirituais inspirar os encarnados para evitar os excessos, os abusos e ainda o amparo a espíritos desencarnados neste período, que acabam influenciando negativamente os encarnados, muitas vezes acreditando que ainda são encarnados. Estes são auxiliados, doutrinados e encaminhados para estes prontos socorros, reduzindo assim as energias mórbidas deste período que os envolve. Mesmo com todo esse amparo, ainda nos deparamos com ocorridos lamentáveis nesta época. Quem já estudou sobre grupo mediúnico ou participa de grupo mediúnico, inevitavelmente já teve experiências nesse período. Nós já tivemos nos nossos grupos
pessoas que desencarnaram especificamente no carnaval e foram atendidas na doutrinação. Ou espíritos equivocados que, influenciando negativamente outros, foram trazidos também para a doutrinação. E foi a primeira vez, isso aconteceu uns 2 anos atrás, que eu ouvi de um espírito falando: e os encarnados ainda pensam que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Uma frase que nós já conhecemos bastante, mas eu nunca tinha ouvido diretamente de um espírito. Ele afirmou categoricamente: se nós sabemos que a quantidade de desencarnados em qualquer tipo de ambiente é sempre maior do que a de encarnados, e nós sabemos que especificamente em vibrações densas como o carnaval, imagine a quantidade. Alguns, equivocadamente, estão ali. Outros não têm o interesse específico de fazer o mal, mas de saciar os seus desejos e as suas vontades. E existe o que vão para praticar realmente o mal. Todos buscando sintonia. Conseguiu a sintonia, começa a influenciação. E quantas vezes, ou nós, ou pessoas conhecidas, quando terminou o carnaval, coloca a mão e diz: puxa vida, me arrependo profundamente de ter feito isso. Eu mencionei também na última palestra sobre esse assunto. Eu sou soteropolitano. Então, conheço o Carnaval de Salvador desde criança. E nós aprendemos desde cedo a não achar impactante você estar brincando o carnaval dentro do bloco ou não, e de repente uma pessoa levar uma facada, se ensanguentar toda no chão, receber o socorro, ser retirado dali, fica aquela poça de sangue e todo mundo voltar a brincar. É um comportamento primitivo. Isso não poderia nem deveria ser comum, normal nem tolerável. Mas é comum, porque ninguém quer deixar de brincar o seu carnaval, independente do que ele veja. E vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Existem mudanças ocorrendo. Muita gente pergunta: puxa, por que tanto disso ocorre? Por que existe tanta maldade no mundo? Primeiro, nós temos que ter essa consciência que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Infelizmente, é característica da vibração do planeta. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos encaminhada para a vibração regeneração. E algo que eu sempre lembro em nossas palestras: por que esperar para ter atitude de regeneração? Por que não começar agora? Por que não caminhar dentro do que nós tanto aprendemos? Mas essa mentalidade a favor do carnaval, graças a Deus, não é geral. Dentro de várias vertentes religiosas, seus adeptos se afastam dessas vibrações através de retiros e atividades edificantes, com foco aos jovens, que podem ter momentos de alegria sem os excessos e vibrações deste período, proporcionando momentos de harmonia e aprendizado espiritual. É percebido em paralelo um aumento contínuo de saturação sobre as movimentações resultantes do carnaval, tanto pela cidade, que precisa se recuperar da sujeira depois das festas, pelos moradores dos circuitos carnavalescos que perdem a tranquilidade durante todo o período carnavalesco, por parte da sociedade crescente não adepta aos exageros ocorridos nessas festas. Características essas que já ocorrem em alguns países onde o carnaval foi importado, sendo visto como exótico, mas ao mesmo tempo como primitivo. Chegará o tempo que no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho,
que sentiremos saudade de festas harmônicas com a participação da família, sem exploração vulgar da sensualidade, e onde o sexo é resultante do amor gentil e enobrecedor. Não é proibido se divertir, contudo, se divertir sem se corromper. E citando especificamente sobre esse assunto algumas passagens de Emmanuel e André Luiz, Emmanuel nos lembra que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas dos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insânia e de esquecimento do dever. Ação altamente meritória seria a de se empregar todas as verbas consumidas em semelhantes fertejos na existência social aos necessitados de um pão e de um carinho. E temos também André Luiz. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive, as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge à temperança, como foi dito no exórdio de hoje. E para finalizar, lembrando uma passagem bem conhecida nossa: viver no mundo sem ser do mundo. Sempre vai ser uma escolha nossa. Quem queremos ser? O nosso antigo eu ou o nosso eu atual que está buscando essa modificação constante? Não é por esse motivo que estamos aqui hoje? E uma mensagem de encerramento. A espiritualidade amiga constantemente orienta o homem imortal em sua jornada de aprendizado. Ainda assim, muitas vezes mergulhamos em dúvidas de como proceder. Existe um caminho que sempre é seguro. É o caminho que o Cristo nos ensina. Andai na luz dos teus ensinamentos e estarás sempre em caminho seguro. E que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. E como tarefeiros do Cristo, possamos também contribuir nessas vibrações necessárias e amparadoras. Muito obrigado.